1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31. Juntos. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele e em Cristo Jesus, o qual se nos tornou parte dele. Sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por podermos ser parte deste povo que glorifica, que exalta o teu nome. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu perdão, pela tua mão, ó Deus, que nos conduz e nos fortalece, ó Deus, para sermos também instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Abençoe, ó Pai, este momento e abençoe todo este dia, ó Deus, que fizermos quando participarmos da tua casa, quando estivermos em casa. Nós oramos agradecidos e te pedimos por isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Existe um pequeno livro de meditações que eu gosto muito, chama Pensamentos nas Horas Tranquilas, para as Horas Tranquilas. E lá tem uma mensagem que o escritor fez uma comparação entre uma galeria, uma obra de arte e Deus utilizando as nossas vidas. Então ele diz que algumas galerias, grandes galerias da Europa, existem algumas obras chamadas mosaicos, e essas obras não são pintadas com pincel, com algumas coisas, como escultura, mas são obras feitas de cacos, de pedacinhos de vidro, conchas, pedacinhos de pedra. O que faz com que essas obras sejam bonitas é a forma, que a pessoa vai conseguindo montar um desenho naqueles chamados mosaicos. E cada pedacinho, podemos chamar pedacinhos insignificantes, um pedacinho de vidro, um pedacinho de concha, de mármore, assumindo um lugar específico, vai fazendo com que aquilo se torne uma bela obra de arte. Então, a respeito disso, o autor disse: é o que penso que acontecerá com a humanidade nas mãos de Deus, ou nas mãos do grande artista. Deus está colhendo os pedacinhos insignificantes de pedra e bronze que estão sendo pisados, despercebidos, e fazendo com eles a sua grande obra-prima. E ele faz então essa comparação. No texto que nós lemos, nós percebemos que a intenção de Deus em nos chamar, talvez como pessoas tão, vamos dizer assim, insignificantes, pessoas pequenas, Deus não chama grandes nomes, Ele chama pessoas, independente de quem essas pessoas são. Deus não faz essa acepção de pessoas. Ele pode chamar um doutor, Ele pode chamar também uma pessoa humilde, Ele chama aqueles que Ele quer. E essa passagem que nós lemos deixa claro que Deus faz isso para que fique bem claro que a glória é dele, a glória não é do homem. Então, Paulo está aqui instruindo aqueles homens de Corinto. É uma igreja que se achava, nós somos a igreja da grande capital, nós somos muito intelectuais, nós somos as pessoas mais importantes, a igreja central aqui deste lugar, nós somos
os que têm os melhores dons. E Deus diz que não, né? Eles poderiam até aparentar certas coisas, mas a vida deles não condizia com aquilo. E aí Paulo está dizendo então que ele não chama os grandes sábios segundo a carne, os poderosos, né? Mas ele escolhe até mesmo as coisas loucas desse mundo. E a gente percebe que as coisas humildes, desprezadas, né? Os cacos que nós estávamos falando, essas pessoas são chamadas por Deus. Aí diz o versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o nosso Deus, né? A gente, com certeza, diante desta lição, ou desta ilustração, desta passagem, podemos pensar duas coisas. Primeiro, a forma de vanglória, né? Como isso é ignorante, como isso é ruim, né? Alguém achar-se mais importante. Talvez muitos se vangloriam, né? De ser alguém importante, porque eles se comparam aos outros e falam, não, eu sou o melhor, ou eu sou a igreja melhor, ou eu sou o melhor membro dessa igreja. Então, se fosse perguntar para ele, né, ele não ia falar que ele é o caco da construção, mas ele ia falar que ele é a parte mais bonita, ou aquele lustre mais caro. E na verdade, nós não podemos pensar assim, né? Nós não podemos pensar que somos melhores, que somos os importantes, mesmo porque nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós somos insignificantes diante da obra de Deus, né, diante da grandiosidade de Deus, somos muito pequenos. Mas um outro fator que nos leva a pensar em relação a esta passagem, em relação a essa ilustração, é esse sentimento de insignificância, muitas vezes que nos ocupa. Aí nós podemos dizer, eu sou um simples caco, eu não sou ninguém, eu não posso ser usado para essa obra de Deus, né? Pensamentos de que, eu não sirvo para nada, eu sou muito pecador, eu não estou valendo nada. E para esses, né, quando nós pensamos assim, essa passagem diz muito, essa passagem e essa ilustração também nos ensina muito. Realmente nós somos um pequeno caco, mas nós somos ordenados por Deus, que faz desse pequeno caco uma obra de arte. Eu lembrei também aqueles brindes de areia que são feitos, né? Muitas vezes uma garrafinha que tem areias de cores diferentes forma um desenho, né? Você imagina um pequeno grão juntinho do outro vai formando um desenho enorme. Um grão em si não tem representatividade. Você não consegue entender o significado. Você separado dos outros irmãos, né, você é um grãozinho. Você não tem expressão, você não tem significado. Mas entender isso, né, que nós temos significado quando nós estamos junto de Cristo, do corpo de Cristo, e assim esses grãozinhos tão pequenininhos, né, vão fazendo sentido. A obra de Deus vai sendo realizada. Por isso nós precisamos nos manter bem unidos, né? Aquela pessoa que faz a obra, ele vai encostando bem um grãozinho no outro ali para que ele tome um desenho, uma forma. Da mesma forma, esse mosaico, né? Não sei quantos já viram, é muito bonita aquela obra que você olha de longe, você vê uma coisa. Agora, se você olhar bem pertinho, você vai ver uns caquinhos, uns pedacinhos insignificantes. Então isso serve para que nós não estejamos pensando, eu não posso fazer nada, eu não sirvo para nada. Nós podemos sim, nós podemos nos dispor, sempre tomando esse cuidado para não sermos soberbos, mas nos expormos e entendemos que submissos a Deus podemos realizar grandes obras. Nós podemos sim servir a Deus, e assim a nossa vida é uma obra de arte nas mãos do Senhor. Então que Deus nos abençoe, irmãos, mais uma vez nessa manhã. Podemos pensar, que Deus escolheu cada um de nós para servir, para abençoar outras pessoas. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que o Senhor Deus nos ajude a compreender o nosso papel, a nossa importância no Teu reino, Deus. Obrigado porque o Senhor Deus
nos encontra, ó Deus, e faz de nós parte da tua obra, ó Deus. O Senhor não nos deixa caídos, pisados, jogados, mas o Senhor Deus é aquele que cata cada um de nós, que apanha para si e agrega valor, coloca valor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, e que sempre estejamos dispostos a trabalhar na tua obra, a servir, aonde nós estivermos, ó Pai, na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, em todo lugar, ó Deus, que possamos lembrar que nós somos sim abençoadores a partir da bênção que temos em Ti, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.